Vamos relembrar rapidamente, porque eu já falei isso aula passada da emissão do DOF, tá? Até fiz um item separado para vocês, talvez devesse ter deixado lá no fluxo, né? Mas é para vocês acordarem. Ó, então, primeiro passo do DOF, fazer a oferta, certo? Não se esqueçam nunca disso. Daí a pessoa aceitou a minha oferta. Ah, deu problema na oferta, bloqueou. Mandei para o ambiental 20 dias depois, o ambiental liberou minha oferta. Aí eu consigo emitir o DOF. Como que eu faço? Acesso ao sistema DOF, ele te joga na página de origem sempre. Você vai aqui em DOFs, no lado direito, vai selecionar o botão emitir DOF. Só para relembrar aqui, ó, lembra que aqui também tem as ferramentinhas, ó, da destinação final, que é a setinha mandando embora, da conversão de produto, tá? Das ofertas, é aqui, oferta é aqui, ó. Logo, logo vocês vão saber de cor isso aqui, não precisa nem o desenho fazer sentido, que alguns não fazem mesmo. Aí você entra, então, em DOFs e seleciona emitir oferta. Ele vai abrir, então, uma página com todos os DOFs que a empresa emitiu e recebeu na vida ali, nos últimos tempos, né? Ele mostra. Aí você vem em emitir DOF, ele vai abrir, então, uma tela com as ofertas disponíveis. Quais são as ofertas disponíveis? Todas aquelas que estão liberadas e aceitas pelo comprador. As que ele ainda não aceitou, nem aparece aqui pra gente, não consegue usar ela. Seleciono, né? Fica azulzinho aqui na seleção e clico em prosseguir. Aí ele vai abrir uma tela para eu incluir quais os produtos que eu vou pôr nesse DOF. Se vocês lembram-se, você não precisa emitir um DOF para cada oferta. Você pode fazer uma oferta bem grandona, porque você trabalha com essa empresa, e ir emitindo DOF aos pouquinhos. Você não precisa mandar tudo de uma vez. Então, aqui nessa tela, você vai selecionar quais itens da oferta que você quer pôr no seu DOF, que você vai transportar agora, né? Então, você seleciona ali, no caso aqui ele selecionou, eu tinha lenha e tora, de 2 espécies. Então, selecionamos a lenha e vamos aqui do lado direito em adicionar o itens, ou editar, né, itens detalhados. Aí ele abre a tela para a gente completar as informações que vão no DOF. Então, como nós estávamos falando agora, né? Qual o tipo de transporte aqui, ó? Se ele puser transporte aéreo, acredito que vai pedir outras informações, não vai pedir placa. Como o meu acesso é diferente, eu não vejo essas telas, eu não consigo fazer o teste. Mas vocês, se tiverem acesso no DOF, testem para ver o que é. Mas eu vou olhar no manual. Ele abre aqui opções pertinentes com o tipo de transporte, provavelmente, né? O mais comum é rodoviário, aqui para nós. E aí ele pergunta, vai ter transbordo? Para onde que vai? Qual a placa do veículo? E esse veículo tem que ter sido previamente cadastrado, né? Ele tem que estar no CPF. Não precisa ser seu, pode ser de uma empresa transportadora que vai prestar serviço para você, mas tem que estar cadastrado dentro do sistema DOF, tá? A marca do veículo e tal. Aí quando você põe a placa, ele puxa aqui os outros dados. Aí você vai clicar em dados adicionar dados do transporte. Ele vai abrir para você colocar a rota, né? As vias principais por onde você vai passar, para em caso de fiscalização, a polícia verificar se você está mais ou menos no caminho que faz sentido. Como eu falei, né? A gente pegou em fiscalização, DOF que estava para Presidente Prudente, para Ribeirão Preto lá no litoral. Então, ele está reutilizando às vezes o mesmo DOF para várias cargas, o pessoal faz isso. Então a rota é importante para a gente verificar esse tipo de coisa. Ele falou que não, né? Que ele estava fazendo a volta no estado, daqui com a cidade de São Paulo, né? É só uns 700, 800 quilômetros de distância do lugar. Não é caminho, né? Vai colocar a data da emissão, lembrando que os prazos são automáticos de acordo com o tipo de transporte e o local, se é dentro do estado, se é fora do estado. Porém, a gente pode colocar a data inicial da validade para daqui a 5 dias. Então, se você quer ganhar um tempinho, ou se você ainda está carregando o caminhão, a carga não vai sair nesse dia, você pode jogar ele até 5 dias para frente para começar a valer o DOF. Atenção, não comece a transportar antes dessa data, porque o DOF não está válido. Se a polícia pega você um dia antes do início da validade, também vai tomar multa, tá? Então, não pode dar uma desperta para ganhar mais tempo, né? Cuidado aí. Né? E também tem um campo de informações complementares, onde você coloca algum detalhe, tipo qual é o nome do motorista autorizado, alguma informação adicional de rota, se você vai trocar de caminhão no caminho, aí precisaria emitir um novo DOF, mas aí você pode pôr todas essas informações nesse campo observações. Por isso também que a gente pede essas informações no caso do DOF especial, né? A gente vai ter que completar a mesma coisa. Qual que é a placa, para onde que vai, enfim, o prazo, né? Então, a gente precisa também dessas informações para preencher o DOF depois. E aí, clique em emitir DOF e sai aí o DOF bonitinho, né? Carinha dele completa. Aqui do lado direito, o detalhamento dos itens, né? Ó, o código de rastreio, produto tora e lenha. E aqui o código de rastreio de cada uma das toras, ó. Cada seção de tora que ele está levando tem um código de rastreio, né? Então aparece bonitinho aqui no DOF. Aqui à esquerda embaixo o código de controle. E aqui a gente vai ter as informações de remetente, de destino e de rota, né? De transporte também, rota e transporte. Placa, número da nota fiscal, todas essas informações aqui que saem no DOF, para nossa conferência também. No DOF legal, ninguém mais vai emitir DOF. Ou não, ainda tem gente emitindo. Então vamos lá. Mesma coisa, você vai lá em transações, né? Naquela lista DOF transações, vai ter o linkzinho azul, emitir DOF. E o emitir DOF, consumidor final, é um pouquinho diferente, mas tem o emitir DOF, você clica lá, ele abre a tela de ofertas. Você seleciona qual a primeira origem, perdão, né, para qual pátio que você vai emitir o seu DOF, de qual pátio vai sair esse saldo, então por isso você seleciona a origem, nesse caso vai sair do Maltex também. Aí você, selecionando, ele vai abrir as ofertas disponíveis para esse pátio, você confere os itens e completa as informações de transporte. Ele abre então essa tela, então tá aqui, ó, lenha, né, você vai completar, lá só tem lenha. Quanto dessa lenha, que eu tenho esse saldo, que eu vou pôr nesse DOF? Vou pôr metade só. Então, a mesma coisa, você não precisa emitir um DOF por oferta, dá para fazer vários DOFs para a mesma oferta, tá? Então, aqui no caso, vão ser pelo menos 2, né? Porque depois metade aqui. Aí você vai pôr a mesma coisa, a data de validade, o número da nota fiscal, descrição da rota, meio de transporte, aí ele vai pedir a placa, né? No caso de rodoviária, vai pedir a placa do veículo, aí aqui aparece todas as informações, tá tudo certo, código de segurança e gravar. Aí ele emite o DOF, que no DOF legado tem essa carinha aqui. A gente ainda vê os dois circulando por aí, né, nas madeireiras e nos caminhões. Tá cada vez menos esse aqui, mas ele ainda circula. E aí a gente tem todas as informações numa única página. Aqui tem os itens, o emissor, o receptor e os dados de transporte. Rota, nota fiscal, placa do veículo. Aqui embaixo que eu falei, né, no DOF legado aparece em cima aqui, né, código de barra. E esse QR Code para verificar a autenticidade do DOF. Mas tem caminho IBAMA, se você procurar autenticidade, DOF, IBAMA no Google, você acha um link que você coloca o número do código de barras aqui e vê se esse DOF é verdadeiro ou falso. Então você também consegue ver pelo site. Aí, para emitir o DOF, por exemplo, de CTF, como é que faz? É um pouquinho diferente do DOF tradicional. Por quê? Porque não tem oferta. Por que não tem oferta? Porque eu não tenho pátio homologado. Vou comprar uma tábua para fazer um armário aqui em casa, lá na lojinha de material de construção. Eu não tenho pátio homologado, né? Eu sou um consumidor. Então, o sistema não prevê emissão de oferta para esses casos, né? Então, essa é a primeira diferença. Não vai ter oferta. Quando você clica lá em emitir DOF, ele vai abrir direto os dados de destino desse DOF. Ele não vai pedir a oferta antes, não vai passar pela tela de oferta antes. E aí você tem que preencher manualmente também, porque como o destino não é alguém cadastrado no sistema, não tem como o sistema puxar os dados. Então, você vai colocar o nome, o CPF,
ou CNPJ, né? Por exemplo, a igrejinha da esquina que está reformando, também não é comércio de madeira, é consumidor final também, e tem CNPJ. Então, para dar um exemplo, uma escola que vai comprar madeira para uma reforma, também tem CNPJ, tá? Mas o normal é CPF. É do consumidor mesmo do dia a dia. Preenche manualmente o endereço, o bairro, o CPF, os dados dele e clica em emitir DOF, ó. No DOF legado. Então, na hora que você seleciona o pátio, você vai lá, emitir DOF para isento. Ele já abre essa tela aqui, ó. Você seleciona a origem, vai preencher aqui o CPF, os dados, né, da pessoa que está comprando essa madeira, do consumidor final, e a mesma coisa. Vai preencher aqui quanto que vai, né, da madeira, que tem, no caso desse pátio aqui, dessa Altex, só tem lenha. Você fala quanto que você está mandando, o valor, de acordo com a nota fiscal, que você vai sair no DOF também, e os dados de transporte, a mesma coisa. Vai pôr a placa do veículo, né, no caso de transporte rodoviário, você vai pôr tudo igualzinho, bonitinho, e emite o DOF, que sai com a mesma carinha. Só que vai, não pus o DOF mais, achei que tinha colocado. É que aqui é a instrução do DOF mais, né? Por isso que eu não pus o DOF mais também, mas a tela tá aqui embaixo, ó. Mas é a mesma coisa, na hora que você colocar aqui, ó, quando você clica ali no DOF, emitir DOF, ele abre essa telinha aqui de emissão de DOF. Pra você falar se é DOF comum ou isento de CPF. Quando você põe DOF isento de CPF, ele vai abrir direto essa tela aqui de destino para você preencher os dados dele. É a única diferença. O resto é igual. Vai pôr o transporte, vai pôr a rota, tudo a mesma coisa, tá? E no legado essa carinha aqui de Windows XP.